E aí, galerinha, beleza? Salve, salve, pessoal. Professor Emerson aí vem na área, tá? Meninos, hoje vamos falar um pouquinho sobre gases. Então, vamos nós, beleza? Então, deixa eu apresentar aqui a tela para vocês, tá, meninos? Já dá aquela conferida, mostra aí, ó. Vou aumentar aqui embaixo, opa, para vocês, tá? E já se liga, meninos, tá? Então, um dos primeiros, né, objetos de estudo, tá, da Idade Média, já entrando para a Idade, né, moderna, tá? Justamente os gases, tá? Foram começados a estudar aí por volta de 1570, 1600, nessa faixa etária lá com Robert Boyle, por exemplo, né? Escreveu até um livro chamado O Químico Cético, tá? Depois dá uma conferida aí, qualquer coisa, e vamos nós. Então, meninos, os gases, tá? Nós podemos, então, resumir o estado gasoso, que é um dos três estados físicos que nós vemos aqui no ensino médio, tá? Que basicamente nós vamos ter moléculas, tá? Ou, né, moléculas, normalmente, onde essas moléculas, elas apresentam altas velocidades e um movimento desordenado. Então, imagina que você tem moléculas de um lado para o outro a todo momento, tá? Para lá e para cá. O que faz com que essas moléculas não escapem, né, o espaço é justamente a ação da gravidade, né? Uma vez, então, que essas moléculas têm peso, então a ação da gravidade, né, vai atuar sobre elas, puxando elas para baixo, certo? Então, essas moléculas não ficam presas então, na atmosfera graças à ação gravitacional, tá? Então, imagina basicamente isso, tá? Você vai ter, então, moléculas com altas velocidades, tá? Com velocidades aí, né, próximas à velocidade da luz, tá? Próximas, tá? Mais ou menos 300 mil, né, quilômetros por segundo, tá? E aí, meninos, essas moléculas, elas apresentam colisões entre si, tá? Uma vez que essas moléculas ficam de um lado para o outro com altas velocidades, elas colidem entre si. Só que essas colisões são colisões perfeitamente elásticas, tá? Colisões que acontecem com a conservação da energia nesse sistema. Beleza? Então, isso aqui são algumas características, tá? Do estado gasoso. E uma das suas características, gente, ó, é que ele pode ser, então, né? Pode ser, então, comprimido. Né? Essa é a palavra certa, tá? E aí, meninos, essa compressão se deve ao espaçamento dessas moléculas. As moléculas são muito espaçadas, então você pode, então, começar a apertar e elas vão começar, então, a ficar mais próximas umas das outras. Né? Mas isso só acontece até um certo ponto, tá? Após um certo ponto, pessoal, não há, tá, compressão, tá? Essa compressão ela vai ter uma curva que ela vai diminuindo, ela vai ficando constante, certo? Uma vez aí que essas moléculas, por terem altas velocidades, têm muita energia, tá? Então, essas moléculas tendo muita energia, elas conseguem, então, repelir, então, uma das outras, tá? Colidindo umas com as outras, acabam, então, repelindo, né, o êmbolo ou o recipiente que os contém, evitando, assim, uma compressão infinita, por exemplo, né? Até elas voltarem a ser, por exemplo, líquidos e sólidos, né, nas suas mudanças. Então, elas têm massa, elas têm um certo volume, e elas variam bastante, tá? Com a pressão e com a temperatura. Então, quando nós alteramos a pressão, certo? E a temperatura, nós temos aí algumas variações aí, tá? Então, aqui são alguns cálculos aí que o professor vai falar de volume, de pressão, de temperatura, tá? Mas a gente já sabe, então, trabalhar com isso. Então, vamos adiantar um pouquinho, vamos chegar aqui nas leis físicas, né? Que vai, então, gerar aquela velha e boa equação geral dos gases, tá? Uma das primeiras leis, gente, né? Um dos primeiros estudos foi o estudo de Robert Boyle, né? John Marriott, certo? Chamado, então, de lei de Boyle-Mariotti, tá? Onde eles trabalham com temperatura constante, tá? Então, eles fazem, então, ó, se você, então, tem pressão, volume e temperatura, a temperatura é constante. Sobrou o quê? Volume e pressão. O que acontece quando eu aumento a pressão? Então, ele fez isso, pessoal, colocou no recipiente, ó, tá? Colocou um êmbolo aqui, tá vendo? Esse êmbolo aqui ó, tem um peso. Então, ele vai ter uma certa pressão, né, sobre o êmbolo, tá? Agora, se ele coloca dois pezinhos, o que acontece com o volume? Ele se mantém, ele diminui, ele aumenta, tá? Então, ele percebe que então, quanto mais força ele faz, ó, quanto maior a pressão, o volume dos gases diminui. Então, olha aqui, ó, uma questãozinha, relação inversamente proporcional, ó. À medida que nós então aumentamos a pressão no sistema, essa pressão é entendida como essa força, tá? Essa força peso aí do êmbolo,
tá? Quando você aumenta a pressão, nós diminuímos o volume do recipiente, beleza? Então já fica com isso aí ligado aí, ó. Isso aí, pessoal, pode então gerar uma equaçãozinha, tá? Onde nós vamos ter, ó, P1 V1 igual a P2 V2, tá? E aí nós vamos ter um gráfico de volume por pressão, onde à medida então que a minha pressão aumenta, o que acontece com o meu volume, ó, ele vai diminuindo. Só que chega um momento que ele vai ficar constante, que essa, como eu falei para vocês, a compressibilidade dos gases ela não é finita, tá? Ela não é infinita, ela é finita. Beleza? Deixa eu apagar esse negócio. Deixa eu apagar aqui esse negócio e vamos que vamos, pessoal. Então, a primeira lei, eu particularmente, eu não gosto de decorar essas fórmulas. Eu decoro apenas a fórmula final, que é um conjunto das 3 leis juntas, tá? Mas o que é interessante você saber, pessoal? O nome dos cientistas e o tipo de experimento que eles realizaram. Então, Boyle e Mariotti realizaram experimento a temperatura constante. Então, esse gráfico aqui, ó, a temperatura é constante, é chamado de isoterma, tá? Essa reta aqui é uma isoterma. Uma reta que não é reta, né? Mas fica ligado aí, tá? Bom, a segunda lei foi de Gay-Lussac, tá? Onde ele vai trabalhar aí com pressão constante, certo? O que é a pressão constante, pessoal? Ele então vai, ó, se você tem pressão, volume e temperatura, a pressão é constante, ficou o quê? Volume e temperatura. Quando eu aumento a temperatura, o que é que acontece com o volume do meu sistema? Então ele colocou o mesmo pezinho aqui, ó, para ficar então constante, tá? E ele observou que à medida que a temperatura aumenta, a tendência, tá? Então, quando a minha temperatura aumenta, a tendência é que o volume também aumente, tá? Isso acontece, né? Opa, volume, tá? Por que isso acontece, professor? À medida que eu aumento a temperatura, eu estou fornecendo calor para as moléculas. As moléculas que já têm muita velocidade, muita energia, ganham ainda mais energia, tá? E elas acabam, então, empurrando as paredes do recipiente com mais força, por terem mais energia, né? Já que estão recebendo mais energia. E aí, pessoal, esse empurrar delas é que faz com que ele tenha um aumento de volume, tá? Se você pegar, por exemplo, uma bola de encher ali mais ou menos até a metade dela, tá? Coloque na geladeira, na parte de baixo, você vai ver, pessoal, que ela vai então murchar um pouquinho, tá? Vai diminuir o volume, tá? Isso acontece porque quando você coloca na geladeira, você está roubando o calor das moléculas, as moléculas não ficam mais lentas e empurram com menos força as paredes do balão. Então o balão tende a, né, voltar a relaxar para o seu tamanho original, tá? Mas se você tirar da geladeira e coloca de novo a temperatura ambiente, ele vai começar a ganhar calor do ambiente, fazendo com que ele enche novamente até o tamanho original, beleza? Então, isso são só algumas análises, tá, que a gente pode fazer. Ele vai gerar, então, uma equaçãozinha, ó, V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2, tá? E aí, um gráfico que tiver, ó, volume por temperatura. À medida que a minha temperatura aumenta, o meu volume também aumenta. Então, tá aqui, então, uma isóbara, tá? Uma isóbara, uma representação gráfica, tá? De uma transformação, uma variação, tá? A pressão constante, beleza? Deixa eu apagar esse negócio aqui. Deixa eu apagar. E vamos lá, vamos que vamos. Então, Gay-Lussac, agora vem a lei de Charles. Você já viu temperatura constante, pressão constante, agora é volume constante, tá? Ele, então, fixou, ó, o volume do êmbolo, tá? E fez o que, pessoal? Variou a temperatura. Variando a temperatura, ele observou, né, mediu, então, a pressão dentro do sistema. Tá? Ele conseguiu, então, medir, pessoal, que à medida que nós aumentamos a temperatura, nós aumentamos também a pressão, tá? E aí você tem, então, essa isovolumétrica, eu também chamar de isocórica, tá? Então, já fica ligado aí. Então, relaçãozinha aqui, ó, P1 sobre T1, P2 sobre T2. Essas 3 leis, pessoal, tá? Elas vão se combinar, tá? Gerando, então, a equação geral dos gases, que é essa equação aqui, ó. Tá? Que eu recomendo que vocês aprendam essa equação, certo? Então, P1 V1 sobre T1 igual a P2 V2 sobre T2, tá? Então, pivete 1 igual a pivete 2, beleza? Então, ó, pressãozinha de um ATM equivale a 760 mil Hg e a temperatura de 0 graus Celsius, tá? Isso aqui são as condições normais de temperatura e pressão, tá? São as CNTPs chamadas, certo? Então, sem falar assim, calcule o volume de uma certa coisa nas CNTPs.
Você vai calcular, pessoal, atribuindo um ATM e 0 graus Celsius, tá? Se durante o cálculo, tá? Note que vai ser utilizado, gente, vai calcular lá na equação de Clapeyron, que vai já ver, tá? E você vai ter o R, tá? Dependendo do R, se o R for em ATM, você utiliza um ATM. Se o R for em mmHg, um ATM vale 760 mmHg, tá bom? E a temperatura tem que ser sempre na escala Kelvin, tá? Então, lembra desses detalhes aí. Aqui, gente, aqui é a teoria cinética, tá? E vai, então, falar basicamente do que eu falei para vocês lá no começo da aula, tá? E vai, então, diferenciar um gás real de um gás ideal, tá? A diferença básica entre um gás real e um gás ideal é justamente a interação entre as moléculas, tá? Um gás ideal não existe atração entre as moléculas. Já num gás real existe, tá? E aí, pessoal, essas equações, compreendendo a equação de Clapeyron, vai ser então conseguido a partir dela obter uma equação chamada equação de Van der Waals, tá? Que vai tratar justamente desses fatores de correção, tanto os fatores de correção de atração entre as moléculas, como também os fatores de repulsão, tá? Então, são o coeficiente A e B que a gente chama nessa equação de Van der Waals, tá? Mas aí, pessoal, isso aí é temas aí para o ensino superior, tá? Aqui, pessoal, basta você então entender uma coisa. Um gás perfeito é aquele que obedece rigorosamente à teoria cinética, tá? E que as moléculas não têm interação entre si, certo? Já um gás real é aquela que existe interações entre as moléculas. Então, basicamente, é só essa a diferença, tá? Então, depois você dá uma olhada em algumas questões aí, certo? Aqui ele vai falar, gente, que volumes iguais, tá? De substâncias diferentes, tá? Nas mesmas condições, elas vão ter o mesmo número de moléculas, tá? Então, você tem 1 litro de O2 uma certa temperatura e pressão. 1 litro de Cl2 na mesma temperatura e pressão. Se são as mesmas condições e 1 litro de cada uma, elas vão ter a mesma quantidade de moléculas, tá? Então tá aqui, ó, volumes iguais de gases quaisquer, quando medis a mesma pressão e temperatura, encerram o mesmo número de moléculas, tá? Então isso aí, pessoal, é uma informação que, né, vai te ajudar muito aí quando fazer algumas questões aí mais cabulosas, digamos assim, tá? Questões aí mais caras de US, segunda fase, por exemplo, tá? Então já fica ligado aí, pessoal, beleza? Essa informação é importantérrima. Volume molar é o volume de 1 mol de uma substância, que vale 22,4 litros, tá? Houve algumas correções, tá? Uma vez que não se utiliza mais ATM no cálculo, se utiliza agora 1 bar. E esse 1 bar, salvo engano, tá? Vai fazer com que nós tenhamos aqui um volume molar de 22,7 e não mais 22,4, tá? E as CNTPs não são mais em 1 ATM de pressão, e sim 1 bar de pressão, tá? Então já fica atento em relação a isso, tá? Então tá aí, pessoal, a equaçãozinha de Clapeyron, tá? Lembra que aquela equação é o pivete 1 igual a pivete 2? E nós não temos massa, gente, nessa equação. Tá? Então, isso inviabiliza alguns cálculos, tá? Se você então medir 1 grama de uma substância e 5 gramas de outra, você tem quantidades diferentes, proporções diferentes, tá? Então, atribuindo, pessoal, tá? Esse cálculo de massa, ele entra aqui, ó, como número de mols, tá? Então, PV/nRT, tá? Pobre velha não resistiu ao tarado, tá? Opa, então já se liga aí nessa equaçãozinha de Clapeyron que vai cair na provinha de vocês, tá? Tanto a equação geral como também a equaçãozinha de Clapeyron, beleza? Tranquilo aí, moçada? Tranquilo? Então, ó, dá uma lembrada que o número de mols que aparece aqui, ó, ele é escrito como massa sobre a massa molar, tá? E aí você então substitui esse N na equação, tá? Você vai gerar, né? Pressão vezes volume é igual a massa sobre a massa molar. O R é a constante dos gases e a temperatura, tá? Olha sempre para o R, pessoal, tá? Se o R estiver em ATM, ó, aqui, por exemplo, ó, o R está em ATM, ó, a pressão ATM, 0082, tá? Então, eu decoraria esse valor, tá? Então, se lá a prova tiver, então, em ATM, eu decoraria só isso, tá? O R vale 0082.
Isso para o R em ATM, beleza? Se o R for em mmHg, 62,3. Tá? Isso aqui tudo é por litro, tá vendo? Agora, se for em mmHg e ele for por ml, já fica esse valor. Então, para mim, pessoal, não vale a pena decorar esse monte de coisa, tá? Se você quiser decorar só o R, 0082, tá lindo, certo? Ah, professor, não vê ATM. Você pode transformar aquela pressão em ATM, tá? Pegou, colocou em ATM, show de bola, tá aí o R. É bom que você não perde tempo, tá? Em procurar valores em alguma coisa, tá bom? Então, meninos, dá uma olhada aí nas questões, tá? Em relação a isso e vamos que vamos, galerinha. Beleza? E é nóis, galera. Fui.